Me conta um pouquinho dessa gravidez da sua pequenininha. Era uma gravidez normal? Você tinha alguma intercorrência? Como que foi esse desafio? Você já tinha... Quantos anos estava sua filhinha na época, a sua primeira? Então, a nossa primeira filha foi a Isabel, né? E quando ela estava com 8 meses de vida, a gente engravidou da Isadora. Sério? E era algo que a gente queria, na verdade. A gente sempre quis uma escadinha. Então a gente falava, vamos demorar um tiquinho, mas quando abrir a porteira vai uma boiada. E aí, quando ela estava com 8 meses, a gente engravidou. Então, a previsão seria de 1 ano e 4 meses, e de fato foi. E foi uma gravidez muito tranquila. A da Isabel, a primeira, né? E a da Isadora também. Eu estava mais cansada, mais pesada, com o bebê, né? Mas foi uma gravidez super normal. A única questão que tinha, se fosse olhar pelo diagnóstico da Isadora, é que ela tinha artéria umbilical única, né? Que, em vez de ter... A doutora Mônica sabe muito melhor me explicar, mas ela era artéria umbilical única, então eles falaram assim, olha, talvez, pode ser que seja só uma variação da normalidade, ou que tem alguma questão, então vamos investigar, no caso de fazer um ultrassom, como é que chama? Ecocardiograma fetal. Então, a gente fez um exame de ecocardiograma fetal para poder ver como é que estava o coraçãozinho. E aí, a doutora, especialista nessa área, falou que estava super lindo o coração e que estava tudo bem. Quantas mamães poderiam fazer, independente de ser recomendado que fizesse. E como a artéria estava levando muita alimentação para ela, então não tinha nenhuma intercorrência, era realmente uma variação da normalidade. Ela poderia nascer talvez menorzinha, mas ela já tinha 3 quilos já, quando realmente ela veio a óbito. Então, de fato, ficou indeterminado. A gente até mandou a placenta e o cordão para análise e veio de fato essa justificativa, que nada justifica o decesso fetal. Então ficou uma incógnita aí no nosso coração e a gente não quis fazer uma necrópsia ou algo que pudesse investigar mais. A gente quis que o corpinho dela descansasse, então a gente ficou com esse diagnóstico indeterminado. Mas foi uma gravidez normal. E como que você sentiu que a Isadora já tinha partido? Então, como eu já estava bem na reta final, já estava com 37 semanas, eu falei, será que ela tá encaixadinha? Porque ela tá mais quietinha e ela normalmente mexe bastante. Será que é alguma neura da minha cabeça? Aí minha mãe falou assim, manda uma mensagem para sua médica. Normalmente minha mãe, quando eu comento essas coisas, ela fala, vai pro hospital, né? Eu acho que eu quis comentar no fundo para que ela falasse isso. Mas no fim das contas, ela tava querendo me trazer uma segurança e falou, manda uma mensagem para sua médica. Eu mandei, a doutora foi ver no dia seguinte, né? Porque já era à noite. Então, 6 horas da manhã, ela já me respondeu falando, olha, se você não tá sentindo ela mexer, vai ser investigada, vai ser examinada, porque é importante que se olhe, né? E aí, quando eu cheguei na maternidade, eu fui na Neo Center, que é uma maternidade que a Isabel já tinha nascido lá, e eu tinha essa expectativa também da Isadora nascer lá. E aí, quando eu cheguei lá, cadê o coraçãozinho? E na madrugada, eu tinha tido um sonho de que realmente a doutora ia procurar e não ia encontrar. Mas eu estava com tanta esperança que no final do sonho eu falava, olha aqui, olha aqui. E aí achava ali o coraçãozinho, eu acho que aquela inconsciente não querendo permitir que aquilo acontecesse, né? Eu acho que foi um temor mesmo. Quando ela falou para eu ser examinada, eu estava, na verdade, em Esmeraldas, que a gente foi para lá no final da gestação da Isadora para receber melhor as meninas. A gente morava em BH. Era um apartamento pequenininho. Quando a Isabel nasceu, já ficou minúsculo. Com a possibilidade de vir mais uma criança, a gente já morava lá, né, mais de 8 anos, a gente quis deixar a família crescer e crescer também, ir para um lugar maior. Então a gente foi para o sítio da minha sogra, isso é relevante que depois vocês vão entender por quê. A gente foi para o sítio da minha sogra, que já tinha um tempo que não ia ninguém para lá, e ficamos lá 1 mês para poder nos organizar melhor e receber melhor a Isadora e poder vender com calma nosso apartamento, né, mudar de casa com mais tempo. E aí, o meu marido, ele estava começando um doutorado em Curitiba, ele tinha feito essa viagem para Curitiba, eu dormi na casa da minha mãe, ele me buscou. Fomos, então, para o sítio em Esmeraldas. Quando foi 6 horas da manhã, a gente voltou para BH, porque ele ia dar aula, e aí a médica já tinha me respondido para eu poder ir para o hospital. Nesse deslocamento, eu achei uma coisa muito estranha, porque foi quando eu percebi que naqueles buracos de estrada ou quebra-molas, era quando dava aquelas contrações de ensaio. Então era muito mais por uma provocação, uma motivação do meu corpo do que espontâneo. Na verdade foi o seguinte, a Isabel, ela estava super bem numa terça-feira, e aí ela começou a passar mal e nada que ela não queria comer, estava com febre. Eu achei aquilo muito estranho, porque a Isabel não é muito disso.
Então a gente estava em Esmeraldas, ela estava passando mal. E aí, no outro dia, a mesma coisa. E aí eu consegui um encaixe para ela. Nesse encaixe, eu senti essa situação. Percebi, então, que a Isadora não estava mexendo. Então, na verdade, por isso que eu estava na casa da minha mãe, desculpa. E aí eu fui para casa da minha mãe. No outro dia, meu marido ia trabalhar. E aí, quando eu chego lá, minha mãe fala para eu ir no dia seguinte, né? Para eu conversar com a médica. Quando eu chego lá, cadê? E por que eu tô falando isso tudo? Porque a Isabel, eu senti que foi uma coisa meio... Sabe quando a gente sente assim, que a criança sente alguma coisa? Eu acho que emocional. A energia de todo tava conspirando para te falar alguma coisa. Isso. Então, até o seu sonho, né? Isso. Aí a Isabel começou a passar mal, eu consegui um encaixe para ela. Me fez vir para Belo Horizonte. Para ficar na casa da sua mãe. Para sua mãe te dar esse sinal que você mandar mensagem para sua médica. Isso. E aí, no dia seguinte, cedinho, meu marido foi trabalhar, eu fui pro hospital, pra maternidade. De lá, sozinha? eu fui com minha mãe e com meu pai. Meu pai me levou pra maternidade. Minha mãe foi comigo de companhia. Ele ficou com a Isabel na recepção, porque depois a gente levaria ela ao médico. Sim, entendi. E aí, nesse meio tempo, o coraçãozinho, realmente, do jeito do meu sonho, não foi encontrado. E aí, eu falava, mas olha aqui, igualzinho eu falei no sonho. E aí, a doutora foi muito sensível, muito delicada, e falou assim, olha... Eu acho que não está funcionando o aparelho, então eu vou trocar de aparelho. Aí ela buscou um outro aparelho, não funcionou. Então ela falou, então vou te indicar para o ultrassom. Quando chegou lá no ultrassom, eu já estava assim, Senhor, não estou acreditando que isso está acontecendo. Como assim? Me dá tranquilidade, minha mãe orando, né? Naquele contexto. E aí no ultrassom a doutora fala, realmente ela não está mais aqui e não é de hoje. E aí aquilo me desesperou, porque eu me senti culpada. Eu falei, como assim não é de hoje? Será que o fato da Isabel ter passado mal, eu estar com as atenções voltadas para ela e sabendo que a Isadora já estava aqui quentinha e acolhidinha, não me fez perceber? E porque realmente eu estava com as atenções voltadas para Isabel e eu fiquei me sentindo assim, será que eu não percebi alguma coisa? Será que a culpa é minha? O que eu fiz? Meu Deus, como assim ela não está aqui? E aí foi muito desesperador, né? Você não vê o coraçãozinho da sua filha batendo, você vê que ela realmente não está mais ali. E aquela gota de esperança até na hora do parto. Até na hora do nascimento. Aí falou assim, você quer fazer cesárea, você quer tentar um parto normal? Como eu tinha tido há 1 ano e 4 meses o parto da Isabel em cesárea e realmente estava tudo muito em cima, eu falei, não, pode ser uma cesárea, né, de urgência. E eles contataram meu marido, ele estava no meio da sala de aula, ele pediu licença para os seus alunos e foi para lá, assim, desolado, que eu falei, o coraçãozinho não está sendo encontrado. E aí minha mãe entrou comigo no bloco, na sequência ele chegou, ele substituiu ela. Ficou comigo ali o tempo inteiro. E quando ela nasceu, ele sempre foi muito mais introspectivo, mais tímido, eu assim, toda extrovertida. E quando ela nasceu, sem vida, ele que tinha presenciado o parto da Isabel saudável, né? E vendo a Isadora nascendo mais desfalecida, ele deu um urro, assim, sabe? Foi uma dor, um grito de dor, assim, que eu nunca tinha imaginado que ele fosse extravasar. Então ele extravasou um urro, que aí, quando eu olhei, a equipe médica toda em lágrimas, assim, né? Pelo contexto que foi, assim, muito desafiador e comovente. E infelizmente, realmente, ela nasceu sem vida, né? E aí a gente foi pro quarto, né? Aguardamos ali o contexto da funerária, né? Todos os trâmites ali da funerária. Você chegou a pegar ela? Cheguei a pegá-la, colocaram ela no meu colo, fiquei com ela todo o tempo possível. Quando eu fui pro quarto, ela foi comigo também. E chegando lá, eu também pedi para eles colocarem ela no meu colo. Só tirei na hora que eu senti uma dor por causa da cirurgia mesmo, assim, ficou desconfortável a posição. Mas eu também mostrei para Isabel. E eu lembro do desconforto das pessoas de eu mostrar para Isabel. Eu nem sei como que a gente teve essa serenidade ali naquele contexto de tanta dor, mas eu fiz questão de mostrar para ela que ela entendesse assim, olha, eu estava com tantas pessoas grávidas e os filhinhos nascendo. Ela mesmo com 1 ano e 4 meses, ela acompanhou tudo com muita maturidade para uma idadezinha tão pequena, sim, né? Sim, tão tenra, assim. E aí eu fui mostrar para ela, olha, essa aqui é a sua irmãzinha, ela estava na barriguinha da mamãe, na barriga da mamãe, ela nasceu. Aí ela falava neném, apontava pro neném assim. E eu não tinha essa maturidade de entender o quanto que o registro ele poderia ser interessante. Eu estava até com um primo lá que é fotógrafo e ele até perguntou, ele levou a câmera dele, porque ele tinha essa visão, ele perguntou, você quer que tire alguma foto? Mas eu não estava num momento de alegria. E para mim o registro ele é tão assim, né, de alegria, que a gente esquece o quanto que é importante também a gente ter aquilo ali, nem que seja
para nossa memória, que a única registro que a gente vai ter é aquela memória ali, né? Então, o meu arrependimento, aí eu falo até pelo seu trabalho, que é muito importante, é de não ter tido uma foto em família. Para Isabel pegar a irmãzinha dela. Fiquei emocionada. Porque ela sente falta do que ela não teve, como eu disse, né? Ela pergunta, cada vez que ela vai crescendo, ela vai tendo mais dimensão do que é ter um irmãozinho, do que é ter uma companhia. A gente não fica falando sempre, mas a gente tem as fotos das 3 gestações em casa, então ela sabe quem que é quem, como é que é um pouco de cada uma. E eu queria ter tido essa foto em família. Dela poder pegar a irmãzinha no colinho e a gente tirar uma foto ali, mesmo naquele momento de tristeza. Mas a gente fez um registro nosso. Então eu tirei uma fotinha dela para eu ter. Então eu tenho a fotinha de um rostinho, assim, dela, né? E aí a gente fez questão de fazer um velório. Foi um velório rápido, de 2 horas. Então a gente quis fazer esse velório, ter esse momento. Pré-pandemia também, era pré-pandemia. Pré-pandemia, assim, foi 3 dias antes da pandemia. Entendi. Então foram muitas pessoas no velório. E eu realmente indico as mamães. Eu sei que é um momento de muita dor, tem muita mãe que não tem estrutura mesmo, não dá conta, né? Eu acho que tem que respeitar, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua forma de lidar com o seu luto, com a sua perda. Mas se eu pudesse recomendar, a gente estava com uma serenidade que aí eu disse da força vinda da fé, porque eu falei, gente, eu descobri que eu não sou forte como as pessoas acham que eu sou. Eu sou fortalecida em Cristo, realmente mediante a minha fé. Cada um, né, tem a sua forma de ver o mundo, né, e de reproduzir essa fé. E eu me vi num contexto, aí dizem que é um fenômeno, eu não sei, a doutora Dani pode dizer também melhor, não sei como é que funciona isso, mas dizem que pode acontecer um fenômeno na psicologia, não sei, mas foi como eu me vi, é como se eu tivesse assim, quando eu cheguei no velório, é como se tivesse tudo em preto e branco, e eu tivesse fora, assim, de mim, e vendo as pessoas me abraçando, vendo as pessoas me acolhendo, eu falava, gente, isso é comigo, gente, isso tá acontecendo mesmo. Gente, eu perdi minha filha, gente, as pessoas estão dando meus sentimentos pra mim. Elas estão me abraçando, me acolhendo, mas assim, era uma coisa de fora. É como se eu não tivesse ali. É como se fosse um sonho mesmo, tivesse em preto e branco. Aquela questão do sonho mesmo, aquela percepção. Uma coisa do trauma, não sei, assim, eu tava é como se eu estivesse de fora, vendo aquela cena toda acontecendo e falando comigo mesmo, gente, isso é comigo. Até eu me situar e ver que era o meu contexto ali, né? E ela, aquele caixãozinho branco, mas tiveram muito cuidado, né? Que talvez seja o trabalho do Grupo Zelo, né? De preparar, né? O contexto funerário da criança, né? Então, aquela bonequinha ali na caixa, 3 quilos, coisa mais linda. E a gente conseguiu ter uma certa serenidade até para deixar uma mensagem para as pessoas, assim, de conforto. As pessoas falavam que chegavam lá para nos consolar e, de alguma maneira, elas acabavam saindo consoladas, porque apesar de tanta dor, a gente sabia que nada acontece na nossa vida sem um propósito, sem algo que pudesse nos elevar de alguma forma, sabe? A Isadora me possibilitou ver a vida de uma perspectiva que eu nunca teria capacidade de ver se eu não tivesse tido essa oportunidade de gerá-la, de tê-la na minha vida, ainda que não nos meus braços, sabe? Então eu comecei a ver a vida de uma perspectiva muito diferente e foi quando cheguei ao Grupo Coach. Foram várias pessoas me mandando mensagens. Grazi, tem um grupo de acolhimento a mães. Que acolhimento a mães? Eu não quero entrar no grupo, eu não quero ser acolhida. Pra quê? Isso, né? Eu sempre tive nesse outro lugar de eu acolhendo as pessoas. Como assim? E começaram a falar, até que me incluíram no grupo. Eu mandei uma mensagem, acho que para a doutora Daniela, para você, para outra pessoa, porque pediram para eu mandar. Eu falei, quer saber? Eu vou mandar sim. E me incluíram nesse grupo. E eu comecei a ver o quanto que realmente é um papel, assim, essencial. A gente perceber que tem outras pessoas também com aquela dor. Não que a gente quisesse que aquela pessoa passasse por aquilo, porque a gente não quer que ninguém sofra do que a gente sofreu. Mas é no sentido de perceber que isso acontece. Embora seja uma fatalidade, é uma fatalidade que
infelizmente, as pessoas não é uma estão punição sujeitas. com você, né? Não. Não é algo com você, Grazi. Não é algo para você. Não é uma dor sua, assim. É a sua história, mas que tantas outras pessoas também, infelizmente, né, vivem essa história diariamente. E que a gente fala muito, que é uma frase que a Mônica usa muito também, que a dor compartilhada é uma dor amenizada, né? E a gente consegue ter essa rede de apoio um pouco maior.